A deficiência de ferro é uma causa comum de anemia, um quadro clínico em que o número de glóbulos vermelhos se torna baixo. É uma das deficiências minerais mais comuns do mundo, atingindo homens, mulheres e crianças. Quase todo o ferro do organismo está localizado na hemoglobina, que é o componente dos glóbulos vermelhos e que permite transportar o oxigênio e distribuí-lo aos tecidos do organismo. O ferro também é um importante componente das células musculares e é necessário para a formação de muitas enzimas no organismo. Você gosta de vídeos como esse? Então, antes de continuarmos, deixe seu gostei aqui embaixo e se inscreva em nosso canal. O organismo recicla o ferro. Quando os glóbulos vermelhos morrem, o ferro presente neles volta à medula óssea para ser reutilizado na formação de novos glóbulos vermelhos. Todos os dias se perde uma pequena quantidade de ferro, principalmente nas células que se liberam do revestimento mucoso intestinal. Essa quantidade deve ser substituída diariamente por 1 ou 2 miligramas de ferro, que se absorve nos alimentos. As mulheres perdem mais ferro durante o sangramento menstrual e às vezes a quantidade perdida não é totalmente reposta pelo ferro absorvido dos alimentos. Aí a anemia se desenvolve, fazendo com que as pessoas fiquem pálidas e sintam-se fracas e cansadas. Os médicos baseiam o diagnóstico nos sintomas e nos resultados dos exames de sangue, onde procuram uma fonte de sangramento. E se for identificada, eles tratam essa fonte. Geralmente, são receitados suplementos de ferro para ingestão por via oral, mas antes uma mudança alimentar é indicada com a ingesta maior de alimentos ricos em ferro. Nos adultos, a deficiência de ferro é mais comumente causada por perda de sangue. Em mulheres, na pré-menopausa, a hemorragia menstrual pode causar a deficiência. Nas mulheres pós-menopáusicas e nos homens, a deficiência de ferro é indicativa de uma hemorragia, mais frequentemente no aparelho digestivo, por exemplo, devido a uma úlcera hemorrágica ou a um pólipo no cólon. Sangramento crônico devido ao câncer do cólon é uma causa séria em pessoas de meia idade e idosas. Distúrbios que interferem com a absorção a partir do intestino, distúrbio de má absorção, como por exemplo a doença celíaca, também podem causar deficiência de ferro. Em adultos, a deficiência de ferro pode ser o primeiro sinal de doença celíaca. A deficiência de ferro pode ser devido a uma alimentação inadequada, o que acontece principalmente nos lactentes e nas crianças que necessitam mais de ferro, porque estão em fase de crescimento. As moças adolescentes em fase de crescimento que iniciam a sua menstruação podem ter deficiência de ferro se seguirem dietas que excluem a carne, por exemplo. As gestantes também correm o risco de sofrer essa deficiência, visto que o crescimento do feto exige grandes quantidades de ferro. A anemia ferropênica se desenvolve quando as reservas de ferro do organismo estão esgotadas. Uma anemia leve frequentemente provoca fadiga, fraqueza e palidez. As pessoas geralmente não percebem o quanto estão pálidas, porque isso acontece de forma gradual. A concentração e a capacidade de aprendizagem podem ser prejudicadas. A anemia grave pode provocar sensação de falta de ar, tontura e aumento da frequência cardíaca. Por vezes, a anemia grave causa dor torácica e insuficiência cardíaca. A deficiência de ferro e a anemia ferropênica costumam ocorrer em corredores de elite e atletas de triatlo. As pessoas que realizam hemodiálise para insuficiência renal são rotineiramente monitoradas quanto à presença de deficiência de ferro e podem precisar de injeções de ferro na veia, por via intravenosa. Além de anemia, a deficiência de ferro pode causar a alotriofagia, que é uma síndrome caracterizada pela vontade incontrolável de comer coisas que não são comestíveis e tampouco usuais, como gelo, terra ou amido puro. Pode causar também unhas em colher, unhas finas e côncavas. E síndrome das pernas inquietas, uma vontade irresistível de mover as pernas quando se está sentado ou deitado. Em raras ocasiões, a falta de ferro pode dar origem a uma fina membrana que cresce através de uma parte do esôfago e causa dificuldades em engolir. Como se realiza o diagnóstico da deficiência de ferro? Antes de responder, eu quero saber: você está gostando desse vídeo? Não sai daqui sem deixar o seu gostei, ok? O diagnóstico da deficiência de ferro é feito através de exames de sangue e, ocasionalmente, em casos mais extremos, exame da medula óssea. E nos sinais e sintomas apresentados como dor de cabeça, falta de ar, fraqueza muscular, palidez e ou unhas quebradiças. Os resultados dos exames revelam um valor baixo de hemoglobina
que contém ferro, um valor baixo de hematócrito, a proporção de glóbulos vermelhos no volume total do sangue e um baixo número de glóbulos vermelhos. Esses resultados indicam anemia. No entanto, o médico precisa de mais informações para diferenciar entre a anemia ferropênica de outras causas de anemia, que são tratadas de forma muito diferente. Na anemia ferropênica, os glóbulos vermelhos são anormalmente pequenos. Os exames de sangue também incluem a medição do seguinte: transferrina é a proteína que transporta o ferro no sangue quando este não se encontra dentro dos glóbulos vermelhos. Se a porcentagem de ferro da transferrina for inferior a 10%, é provável que haja uma deficiência de ferro. Ferritina é a proteína que armazena o ferro. A deficiência de ferro é confirmada se o nível de ferritina for baixo. No entanto, várias situações como a inflamação, as infecções, o câncer e as lesões hepáticas podem fazer com que a ferritina permaneça normal ou elevada, mesmo quando existe uma deficiência de ferro. Por vezes, é necessário realizar um exame de medula óssea para confirmar o diagnóstico. É colhida uma amostra de células da medula óssea, normalmente do quadril, com uma agulha, e examina-se ao microscópio para determinar o seu teor de ferro. O tratamento deve ser feito para o controle do sangramento, com suplementos de ferro por via oral e, em situações mais raras, se administra ferro através de injeção. Uma vez que a causa mais frequente de deficiência de ferro nos adultos é a perda de sangue excessivo, o médico questiona primeiro sobre a existência de possíveis hemorragias. Para controlar a hemorragia menstrual excessiva, pode ser necessário administrar medicações, como os contraceptivos orais. Do mesmo modo, para tratar uma úlcera hemorrágica ou para tratar um pólipo no colo, pode ser necessário realizar um procedimento cirúrgico. Se a anemia for grave, uma transfusão de sangue pode ser necessária. A ingestão de ferro que se encontra na dieta normal pode não ser suficiente para repor o ferro perdido, porque menos de 20% do ferro proveniente dos alimentos é absorvido pelo organismo. Assim, a maioria das pessoas com deficiência de ferro precisa tomar suplementos de ferro por via oral, normalmente 1 ou 2 vezes ao dia. O ferro dos suplementos é bem mais absorvido quando ingerido com o estômago vazio, 30 minutos antes de refeições, ou 2 horas após as refeições, principalmente se as refeições incluírem alimentos que reduzem a absorção de ferro, tais como fibras vegetais, alimentos que contêm fitatos como pão integral, farelo, feijão, soja, nozes, café e chá. Porém, a ingestão de ferro suplementar com o estômago vazio pode causar indigestão e constipação. Por isso, algumas pessoas devem tomar os suplementos com as refeições. Os antiácidos e suplementos de cálcio também podem reduzir a absorção de ferro. Consumir vitamina C em sucos ou ingeri-la em forma de suplemento aumenta a absorção de ferro, assim como comer pequenas quantidades de carne que contém a forma de ferro mais facilmente absorvida. Os suplementos de ferro dão quase sempre uma cor negra característica às evacuações, um efeito secundário inócuo, ou seja, que não causa nenhum dano. Já as injeções são necessárias para pessoas que não toleram os comprimidos ou nas poucas pessoas que não conseguem absorver ferro suficiente do aparelho digestivo. Corrigir a anemia ferropênica geralmente leva de várias semanas até cerca de 2 meses, mesmo depois que o sangramento tenha parado. Após a superação da anemia, deve-se tomar doses de ferro suplementares por um período de 6 meses, até repor as reservas do organismo. Periodicamente, devem ser realizadas análises do sangue para determinar se a pessoa está recebendo ferro suficiente e para descobrir possíveis hemorragias. Visto que o feto em desenvolvimento necessita de ferro, são recomendados suplementos de ferro a quase todas as gestantes. A maioria dos bebês, sobretudo os prematuros ou os que nascem com baixo peso corporal, precisa de suplementos de ferro. Essa suplementação é administrada através de compostos enriquecidos com ferro ou através de suplementos líquidos para os bebês amamentados. O que achou do conteúdo? Deixe o seu comentário e não esquece de se inscrever no canal da Estétis e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.